E qual policial operacional que nunca gastou dinheiro com advogado, coronel? Olha, eu posso dizer para você que eu desde tenente que eu respondo alguma coisa. Né? E eu só vim me livrar dos processos 5 anos depois que eu já estava na reserva. É um peso, né? Graças a Deus. E livre, limpo, sem nenhum tipo de problema. Mas a gente responde. Exato. E uma grande parte desse processo, tudo por intervenção política. E você tem que ir lá responder. Né? Você está fazendo o seu papel, você está cumprindo sua missão, mas aí vem a intervenção política. Se mexeu em algum lugar que não era para mexer. Reverte aquela pessoa e te coloca no banco dos réus. É complicado. Vocês já viram aqui a personalidade do coronel e a gente vou buscar lá no início para o pessoal entender de onde vem toda essa autoridade que o senhor fala sobre o policiamento de rua e tudo. A sua vida policial, militar, começou bem antes da PMDF, não foi? Sim, como nós conversamos. O que aconteceu? Eu, um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro, né, morador da Penha, né, passei lá meus 23 anos e convivendo, né, quem conhece o subúrbio sabe, né, o nosso horizonte ele é limitado, né, infelizmente é isso. Mas ali próximo à Vila Cruzeiro, Grotão, né? Então na Igreja da Penha, né? Festa da Penha, Parque Xangai, Parque Ari Barroso. Então eu convivi justamente em toda aquela área. E convivia também com aquelas pessoas que vinham hoje das comunidades, né? Antigamente era favela. Antigamente era favela, né? Morro. Só mudou o nome, Só mudou o nome, mas o contexto é o mesmo. Exato. E sabia o que era ruim, sabia o que era bom, convivia ali com as drogas, na época eram os bicheiros, né, que mandavam na determinada área, mas graças a Deus eu sempre me pautei para a parte do estudo. Vi muitos amigos caírem em linhas erradas, né, trabalhar em subemprego, mas graças a Deus eu me mantive na parte dos estudos. E com 16 anos eu passei para a faculdade, inclusive passei para até pagar uma filha, não podia nem pagar, na época não era FIES, era crédito educativo. Né? Uma feira tradicional, né? E fui fazer educação física, que eu era atleta do Flamengo na época, de atletismo, e começando a fazer educação física. Na minha família tem 2 militares, um que foi a minha referência maior, né? Que era um tio, irmão da minha mãe, que foi soldado paraquedista na década de 60, né? E depois um primo meu que entrou como soldado e foi até sargento, né? Mas era aquele limite muito pequeno, né? E meu tio sempre falava dos saltos de paraquedas e tal, e como criança, né, a gente já tem aquela veia de polícia, vamos brincar de polícia ladrão e tal, a gente queria sempre querer pegar o bandido, querer pegar o ladrão, né? E fui passando, e quando chegou, eu faço aniversário em dezembro, no final do ano, né? Então eu estava com 17 anos, eu me alistei. E aí quando o cara perguntou, pô, você está fazendo faculdade? O que você... Estou, mas não precisa servir não. Eu falei, não, eu quero ir para a brigada paraquedista, eu quero ser paraquedista. O cara riu para mim, o sargento na época, pô, mas hoje em dia quem faz faculdade não precisa servir e tal. Faz CPOR então, faz CPOR e depois tu vai como oficial. Eu falei, tá, o que é isso? O que é oficial? Me explica o que é CPOR. Aí ele me explicou um pouco, falei, tá bom, me coloca nisso aí. Aí fui pro CPOR, sempre fui voltado, né, para determinados esportes de adrenalina, mesmo mais jovem, gostava de cavalo, roubava às vezes os cavalos da rua dos carroceiros, montava. E aí tinha a opção da cavalaria lá. Falei, não, vamos por esse negócio de cavalo que é bom, né? E na época, na minha infância, na minha adolescência, os filmes eram aqueles filmes de bang-bang, né? Cavalo. Então isso motivava muito a gente, né? E tinha sempre, e era bem definido, né? O herói e o vagabundo. Hoje em dia se confunde determinados filmes. Isso, né? Né? Charles Bronson. Aquele... Eu vou lembrar aqui o nome, que tem muita... Né? Então a gente sempre se via, né, os nossos heróis, né?
que esses heróis não morreram de overdose, né? Exato, exato. Então, hoje em dia, até se confunde essas coisas. Os meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis são heróis realmente que, mesmo no mundo da ficção, mas combatiam o mal. Né? Então, a gente cresce com essa filosofia. Pô, eu quero fazer o bem. Né? Então, fui para o CPOR. E lá, fui para a cavalaria, foi onde eu me dei mal, me dei bem. Porque era o único curso que era expediente inteiro. Os outros cursos eram meio expediente, porque você tinha parte militar e tinha parte de equitação. Entendi. Porra, meu irmão. Foi um sufoco. Mas foi ali onde eu criei uma amizade muito grande. Até hoje nós nos reunimos, né? Nossos companheiros de turma do CPOR de 77, de cavalaria, nós somos bem unidos. Legal. Alguns também foram para a carreira da Polícia Militar, outros não, outros pegaram iniciativa privada, mas foi uma escola. Né? E aí terminamos o curso, e aí fui para a bendita área paraquedista. Né? Quem quer e tal, nós éramos em torno de 66, alguma coisa assim, não lembro mais o número de aspirantes, né, R2, que foram para a Brigada Paraquedista, do CPOR, juntamente com os outros núcleos de preparação da reserva. E nesse ano de 78, se eu não me engano, só formaram 2 paraquedistas do CPOR. Infelizmente não fui eu. Eu não estava incluído nesses 2. Né? E o que houve lá no curso? E por quê? Porque na época, não sei hoje, mas naquela época você ser oficial R2, coisa que eu não sabia, vim saber na prática, né? Era diferenciado, era um camarada que os próprios oficiais da AMAN tratavam com uma certa, como pode-se dizer, não aceitava muito bem, porque estava tomando espaço. Entendi. Enfim, era uma coisa meio complicada, a gente se sentia assim meio deixado de lado, né? Alijado do sistema. Né? E formar um R2 paraquedista era difícil, era mais complicado, porque não queria, porque não tinha vaga para todo mundo, enfim, eles então faziam bastante, levava para esse lado aí de reprovar ao máximo.